Tá a fim de saber quais são os 20 melhores jogos da geração do Nintendo Switch? Pois bem, você caiu no vídeo certo, porque esse é o tema que vamos abordar no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal, é um prazer ter você aqui comigo. Como eu acabei de falar, os 20 melhores jogos da vida inteira do Nintendo Switch, da geração do Nintendo Switch 1, estarão presentes no vídeo de hoje. Esse vídeo aqui, obviamente, eu vou dividi-lo em duas partes, assim como o PH vem fazendo, gostei do formato, e vou tentar fazer aqui também. Então hoje a gente vai ter do 20º até o 11º, e num outro vídeo que prometo que não vou demorar para postar, teremos aí do 10º até a primeira colocação. Então tá bom, eu vou começar o vídeo aqui já pedindo tudo aquilo lá de praxe para você, pra gente já tirar o elefante branco da sala. Então deixa um like aí, se inscreve, ativa o sininho, links da Amazon estão aí na descrição e todas as outras coisas que você já sabe. Por favor, ajuda aí, cara, é de graça, tá bom? Vamos lá. Vou começar a lista aqui, hein? Olha, 20º colocado, eu tenho um adendo para dar para vocês aqui, que essa lista foi incrivelmente difícil de ser feita, então provavelmente eu vou estar esquecendo de algum jogo. Se eu esqueci um jogo que você gosta muito, me desculpa, mas coloca aí nos comentários para eu saber qual jogo que eu esqueci. Mas lembrando que aqui é somente do 20º ao 11º, não vai colocar os seus 10 melhor aí não, porque eu também não quero spoiler, eu quero saber da sua lista de top 20, mas do final dela. Pra mim, mano, olha, é com pesar que eu já vou colocar na 20ª colocação um jogo que eu gosto muito, que eu joguei pra caramba. Joguei, tipo assim, mais de 200 horas. Eu tô falando aqui de Pokémon Sword and Shield. Você já sabe que eu gosto muito da franquia Pokémon, e foi um dos jogos que eu mais joguei no Nintendo Switch 1, né? Toda a franquia Pokémon, todos os jogos eu joguei, todos eles, sem exceção. Mas Pokémon Sword and Shield traz aí uma mistura de uma época em que a gente já estava acostumado com jogos de Pokémon mais lineares, com alguns elementos técnicos defeituosos como sempre, mas com uma nova tentativa de começar a encaminhar a franquia para o mundo aberto. É a Pokémon Company, juntamente com a Game Freak, começou a tentar isso daí lá na Wild Area. A gente teve bastante problemas na Wild Area, inclusive a discussão da época foi a árvore que pintava, dava um pop-up, né? O draw distance do jogo era bem ruim, ainda é bem ruim. E a árvore, além dela ser feia, ela pipocava na tela, assim, tipo, você tinha que chegar muito perto, ela pipocava, a galera falou mal pra caramba disso daí. Mas o jogo, ele é bem competente, é um jogo bem gostoso de jogar, pra quem gosta de Pokémon, pra quem gosta da franquia Pokémon, é um jogo que vale muito a pena, tá? Eu gostei bastante, e as batalhas de ginásio, como eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, as batalhas de ginásio de Pokémon Sword and Shield são as melhores, pelo menos em modo single player, são as melhores da franquia, na minha opinião. A gimmick de Gigantamax, né, que deixa os Pokémon grandão, eu acho ela bem legal também, tem muita gente que não gosta, mas eu acho ela uma gimmick interessante, eu acho bem bacana. Mas como eu falei, é um jogo bacana, com uma história... A história de Pokémon a gente nunca leva muito a sério, mas é um jogo bem gostoso de jogar, tem uma Pokédex bem gostosa de se completar, e principalmente as suas duas DLCs são melhores do que o jogo base, tá? Então se você pensa em jogar, pense aí em pegar as DLCs, que elas melhoram o jogo e muito, inclusive adicionando novos monstros para você capturar e completar a Pokédex. É um jogo bem gostoso, mano, recomendo pra caramba, e como eu falei, é com pesar que ele está aqui na minha 20ª colocação. Partindo pra 19ª colocação, olha pra você ter uma ideia como essa lista foi difícil de ser feita, hein? Quem está na 19ª colocação é The Legend of Zelda. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. É um jogo recentaço de The Legend of Zelda, o primeiro jogo que a gente joga com a Zelda de fato. Então é o Zelda da Zelda. E realmente ele é um jogo excelente, ele é um jogo muito bom, eu gostei pra caramba do game. Jogar com a Zelda foi muito legal. A dinâmica de batalha desse game, além de, tipo, me lembrar um pouco Pokémon, né? Porque você summona os bichos que você... Os seus ecos, né? Na verdade, todos os ecos que você captura, você pode colocá-los em batalha, né? Então lembra bastante Pokémon, se você vê ali, de repente você fez o eco de um animal e coloca ele para lutar contra outro ali. É bem interessante, lembra bastante Pokémon. Mas assim, a dinâmica de batalha do jogo é muito interessante, os calabouços também são interessantes pra caramba, né, no caso as fendas, e eu gostei muito desse jogo num todo, porque ele tem um gráfico muito bonito, a jogabilidade também é muito boa, a batalha, como eu acabei de falar, é muito legal, as dungeons, que são as fendas, também são bem legais, e eu também gostei da história, então ele é um jogo bem completinho, um jogo bem redondinho, e eu recomendo sim que você jogue no Nintendo Switch 1, apesar dele ter algumas quedas de frames, mas são pequenas, tá? É totalmente jogável, não é nada que incomoda a um nível estratosférico,
E pessoal, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom na 19ª colocação. É que tem muito jogo bom, você não tá botando a fé, cara. Foi difícil, tô falando, foi difícil de fazer 20 jogos apenas, tá bom? Só 20. Só 20! A 18ª, eu podia até mudar um pouco a ordem disso daqui pra não ficar um em seguida do outro, mas é basicamente o mesmo jogo rodando na mesma engine, com personagem diferente e história diferente num lugar diferente. Eu tô falando aqui de The Legend of Zelda Link's Awakening. Ele é muito parecido, na verdade é o contrário, né? O Zelda Echoes of Wisdom é muito parecido com o Zelda Link's Awakening. Ambos os jogos possuem um estilo gráfico bem semelhante, mas obviamente tem ali as suas diferenças, tanto obviamente na história, localização, e também no combate. O combate de Link's Awakening é o combate mais tradicional da série, as dungeons também são as mais tradicionais. Inclusive, esse game, ele é um remake de um jogo que saiu lá na época do Game Boy Color, cara. Então, tipo, é um jogo bem legal. Esse foi um dos games que eu mais gostei de zerar no Nintendo Switch 1 na época do seu lançamento. É uma aventura fenomenal. O game conta com uma trilha sonora maravilhosa e, novamente, né, assim como eu falei em Echoes of Wisdom, os gráficos desse jogo são gráficos maravilhosos. Eu adoro essa arte do Zeldinha, acabou ganhando o apelido, né, de Zeldinha. É sensacional, cara, é sensacional. Então, se você curte um RPG com essa câmera meio que top-down, esse estilo gráfico bem fofo, bem marcante dessa nova série Zeldinha do Nintendo Switch, eu recomendo pra caramba que você dê uma olhada aí em ambas as versões. Sendo Zelda Echoes of Wisdom uma experiência um pouco diferente por conta de seu modelo de combate, e Zelda Link's Awakening uma coisa mais tradicional para os fãs de Zelda das antigas. Até mesmo aquela galera que jogava Zelda no Super Nintendo, como a Link to the Past, tenho certeza que se você jogou isso na época do Super Nintendo, Link's Awakening é a compra certa para você, se você obviamente gostou desse game no Super Nintendo. Mas olha, eu não tenho do que reclamar. Ele tem algumas quedas de frames, assim como o Echoes of Wisdom, mas, cara, é totalmente jogável, é uma aventura fenomenal no Nintendo Switch. São só 3 jogos e você viu, né? Já 3 pauladas logo de cara. E colocar 2 Zeldas nas 3 últimas posições não é nada fácil, tá? O que também não é nada fácil é na minha 17ª colocação, é colocar um jogo que não reinventa a roda, mas um jogo que sim, dá novos ares para uma franquia que estava precisando. Eu tô falando aqui de Super Mario Bros. Wonder. Vamos lá! Pessoal, Super Mario Bros. Wonder é fenomenal, né? Wonder, fenomenal. A história desse game, a gente não tá mais no reino dos cogumelos, como a gente tá acostumado a ver desde sempre, a gente tá no reino das flores. A história é mais ou menos parecida, só que dessa vez, ao invés de pegar a princesa, o Bowser tá tentando tacar areia na festa de todo mundo, como sempre. Mas nesse game, a gente conta agora com novos poderes e principalmente um novo estilo gráfico para Mario e sua turma, com novas animações. E como eu acabei de falar, esse jogo ele não reinventa a roda, mas ele traz aquele respiro, ele traz aquele gás, traz aquele ar de novidade que a franquia Mario 2D estava precisando. Mesmo não reinventando a roda, o jogo é fenomenal, com controles extremamente responsíveis, gráficos maravilhosos, animações que eu acabei de mencionar são incríveis, e a trilha sonora, então, meu amigo, se prepara, porque a trilha sonora desse jogo é fenomenal. Isso sem contar que ele também está totalmente dublado e legendado em português do Brasil. As flores tagarelas são sensacionais, você vai encontrar bastante delas aí mundo afora dentro do game e tenho certeza que você vai gostar bastante dessa aventura. Mas indo aqui para minha 16ª colocação, é mais um, cara, é que tipo assim, 20º, né, do 11º ao 20º não são colocações ruins, mas são todos jogos que qualquer um deles poderia ser top 10 de qualquer pessoa. Inclusive, alguns deles até mesmo top 5 de algumas pessoas, né? E aqui você tá no vídeo vendo em 17º, em 16º e por aí vai. Mas calma, cara, calma. Se você não se inscreveu, se inscreve, porque você vai ver no vídeo posterior a esse os 10 primeiros e eu acho que vai compensar. Você vai entender o porquê. Mas na minha 16ª colocação está Metroid Prime Remastered. Esse é um game que veio lá de Nintendo GameCube trazido para o Nintendo Switch.
Ele leva Remastered no nome, mas é um trabalho tão bem feito que muita gente, inclusive eu, tem as suas dúvidas se ele é um remaster mesmo ou se ele é um remake. Porque o gráfico desse game no Nintendo Switch tá incrível. E a sua FPS também tá, o jogo roda 60 FPS cravadinhos. Esse é o primeiro game da série Metroid que tentou dar aí novos ares para a franquia com uma câmera em primeira pessoa. E olha, devo dizer que deu muito certo. A exploração segue a mesma com aqueles elementos de Metroidvania que a gente gosta muito. O jogo tem ali os seus desafios e seus puzzles são bem interessantes. Também a parte de sempre fazer o upgrade na armadura da Samus para que você consiga alcançar novos lugares é sempre algo muito bacana, é sempre algo muito satisfatório de fazer. Com isso você vê também a evolução do personagem, que de repente estava fraco e vai ficando cada vez mais forte e consequentemente com esses novos poderes vai conseguindo aí acessar novas localidades. É um jogo extremamente bom e como eu falei, né, remastered, mas eu não sei não, tá mais pra cara de remake, que agora a gente tá esperando é a sequência Metroid Prime 2 e Metroid Prime 3, que aparentemente também estava por vir, mas até hoje não deu as caras. O que a gente tem anunciado que aparentemente ainda sai em 2025 é o quarto episódio da série Metroid Prime, né, Metroid Prime 4 Beyond, que também estará presente e totalmente jogável no Nintendo Switch 1. Então, se você gosta de Metroidvania, gosta de jogos em primeira pessoa e principalmente você gosta aí de jogos com a temática sci-fi, Metroid Prime Remastered é uma ótima, é uma excelente pedida para você. 15ª colocação, meu Deus do céu, calma lá galera, não me apedrejem, minha nossa cara, Pikmin 4, na 15ª colocação, mano, ai, até eu tô com raiva de mim, cara. Você já jogou Pikmin? Pois é, eu nunca tinha jogado. Eu comecei a jogar Pikmin na sua quarta aventura. E eu fico feliz que a Nintendo, se você pegar para ver os números de vendas dessa franquia, é uma coisa que foi sempre evoluindo, né? E eu fico feliz que a Nintendo não desanimou com as vendas fracas dos episódios anteriores e continuou acreditando na ideia, até chegar agora em Pikmin 4, onde realmente o jogo foi apresentado para o mundo e com ele foram se criados muitos novos fãs, inclusive eu. Ele é um jogo muito legal. Você tá cansado da repetição de estilos de jogos que a gente sempre vê em indústria fora? Ou sabe, tipo, sei lá, mata meia dúzia, avança mais um pouquinho, mata mais meia dúzia de inimigo, avança mais um pouquinho, resolve um puzzle, mata meia dúzia, avança um pouquinho, resolve um puzzle. Cara, Pikmin é uma válvula de escape sensacional. O jogo conta com gráficos maravilhosos, eu acho graficamente falando um jogo muito bonito, os cenários desse game é muito bonito, a exploração é fantástica e a forma que você usa os Pikmins para batalhar ao seu lado, para batalhar por você, né, para lutar por você ou até mesmo para carregar os itens para base e tudo mais, é muito, muito legal. Pikmin 4 é uma ótima opção, tá? Se você nunca jogou, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada, vai de mente aberta, não vai esperando tanta coisa como eu tô falando, tá? Vai que nem eu fui, assim, tipo, eu não fui muito pretensioso, eu não tava esperando um grande jogo e me surpreendi e me tornei fã de uma franquia que eu ainda não conhecia. Então, de repente, você pode ter essa mesma experiência que eu tive. Já na 14ª colocação tem que colocar um joguinho co-op aqui, né, meu? Porque quem tem Nintendo Switch tem que se divertir com a família e amigos, não é mesmo? Então Mario Party Jamboree é a pedida certa para esse tipo. Quer dizer, na verdade eu não sei se você vai se divertir ou se você vai arrumar briga, né? Porque esse negócio de roubar a estrela dos outros aí é complicado. Mas quem conhece Mario Party já sabe, né? Que Mario Party é risada na certa, é um co-op divertidíssimo. E Mario Party Jamboree é um jogo muito legal de ser jogado. Ele é o terceiro game da série no Nintendo Switch, tá? Tivemos Mario Party, depois Mario Party Superstars e depois Mario Party Jamboree. Eu nem vou colocar os anteriores na lista. O Mario Party Superstars ele é muito legal, mas cara, o Mario Party Jamboree ele é o melhor. Então se você tá pensando em um Mario Party, nem tem que ficar pensando não. O mais novo ele é o melhor. Inclusive, ele também está em português do Brasil, o que também ajuda bastante aí pra galera jogar. O Superstar também estava em português, se não me engano, português de Portugal, eu acho. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, porque eu não estou lembrando de cabeça. Mas o Jamboree está sim, português Brasil. Isso é bem bacana.
mas o jogo conta aí com vários tabuleiros, vários minigames. Você tem a opção também de desabilitar os minigames por movimento, então se você não quiser jogar joguinhos ou os minigames com movimento no Joy-Con, você pode desabilitar e somente jogar os jogos que não usam o sensor de movimento. Então também dá mais opções aí, inclusive também acaba sendo compatível com o Nintendo Switch Lite, que não conta com o sensor de movimento. Então se acaso você quiser jogar de dois com uma pessoa ou até mesmo sozinho, se você só tiver o Nintendo Switch Lite, ou a outra pessoa, o segundo player, terceiro, sei lá, só tiver o Nintendo Switch Lite e você quiser jogar junto, você tem essa opção de desabilitar o sensor de movimento. E é bem bacana que a Nintendo fez isso, porque acaba incluindo mais pessoas para a festa aí, para brincadeira. A 13ª colocação é um game muito especial, cara, que eu vou trazer, assim como a Nintendo fez. Ela trouxe lá do Wii U pro Nintendo Switch e eu tô trazendo aqui para vocês agora Donkey Kong Tropical Freeze. Mas não se engane, Donkey Kong Tropical Freeze não é só bonito como você está vendo aí no vídeo, tá? É um jogo muito desafiador. Ele é um plataforma 2D classiquíssimo que traz a essência de Donkey Kong de volta no Nintendo Switch. Muito legal você poder jogar esse jogo em modo portátil ou em tabletop ou até mesmo conectado numa dock à TV. Mas o fato é que esse jogo ele é extremamente difícil, tá? Vai chegando um pouco mais pra frente, mas cara, quantas vezes eu morri nesse jogo que chega, olha... Tinha hora que eu tava pensando, pô, mas eu tô jogando Donkey Kong, eu tô jogando Souls. Mas mesmo assim é um jogo fenomenal, tá bom? É um jogo maravilhoso, o level design desse game é incrível e ele chega a ser um dos melhores, se não o melhor jogo 2D, plataforma 2D já feito, pelo menos na minha opinião. Então se você quer um desafio e quer lembrar do Donkey Kong das antigas, mano, com obviamente toda essa cara nova, toda essa nova bagagem que a franquia veio obtendo ao longo dos anos, Donkey Kong Tropical Freeze certamente vai te atender muito bem. Chegou a hora dos dois últimos do vídeo de hoje, são dois jogos que eu adoro, gosto demais, e um deles é de uma franquia que, assim como o Pikmin, eu não era fã, e por conta desse jogo eu me tornei fã. Mas espera aí, vamos lá, vamos por partes. Vamos primeiro falar do 12º game, que ele é Pokémon Legend Arceus, ou Arceus, chame como preferir. Mas esse é um game espetacular da franquia Pokémon que revolucionou, podemos se dizer assim, né? Podemos, acredito que podemos dizer realmente que esse jogo revolucionou a forma de jogar Pokémon. Porque pela primeira vez a gente teve algo que a gente sempre quis, né? Algo que todo fã de Pokémon sempre pediu, sempre imaginou. Um mundo aberto, apesar de mesmo assim ele não ser um mundo totalmente aberto, ele tem áreas abertas, dentro dessas áreas ela é um mundo aberto, um mini mundo aberto. Essas áreas abertas você tem a liberdade total, obviamente, de ir para onde você quiser, mas simplesmente também de se esconder na grama e tacar a Pokébola em tempo real para capturar um Pokémon. Melhor ainda, você pode distrair alguns Pokémons tacando comida. A comida também, cuja mesma você vai descobrir durante a sua escalada no jogo, conforme você avança e vai preenchendo a Dex, você vai descobrindo quais são as comidas preferidas de certos tipos de Pokémon. Isso também acaba te ajudando a capturá-los com mais facilidade. É um jogo muito legal mesmo, com essa dinâmica de captura em tempo real. E ele conta uma história assim de lá do passado, né? A gente está preenchendo a primeira Pokédex da história da franquia. Era tudo manual, então você está catalogando os animais. Somos o primeiro treinador que tem aí maior contato, maior facilidade de capturar os Pokémon, então a gente é recrutado aí para fazer essa Dex. É um jogo muito bacana, mano. É um jogo muito bacana mesmo. Eu joguei ele por horas e horas, recomendo demais. Como eu falei no começo do vídeo que a gente começou com Sword and Shield, eu sou muito fã de Pokémon. Já pode ver, né? Eu sou muito fã de Pokémon, gosto pra caramba da franquia. Mas esse Pokémon Legends Arceus foi realmente algo que para mim mudou a forma de jogar Pokémon. Inclusive, a gente também está esperando por Pokémon Legends EA, que também está anunciado para o Nintendo Switch. Tem previsão de lançamento agora para outubro e ainda não mostrou muita coisa do jogo. O que por um lado é ruim, né? Porque a gente não sabe, a gente fica meio com medo por causa da Game Freak, por que não tá mostrando? Mas por outro lado também é muito bom, porque a gente não tem spoiler de quase nada, né? Então tudo que você, ou sei lá, tudo que pode ser impactante, tudo que pode ser uma boa surpresa,
será, né, impactante e uma boa surpresa. Então tá um misto de emoções aí. Mas Pokémon Legends EA é muito legal, eu gosto demais, por isso ele encabeça aqui a minha 12ª colocação. Com muito pesar, tá? Ele podia estar entre os 10 também, como eu falei, vários desses jogos podem ser, sei lá, tá entre os 10 da lista de alguém, com certeza. E o 11º game da lista, como eu falei, é um game de uma franquia que eu não era fã. É uma franquia que eu descobri agora no Nintendo Switch, já conhecia ela de longa data, obviamente, é uma franquia relativamente famosa. Hoje ela tem muito mais holofotes virados para ela do que ela tinha anteriormente, graças aos bons jogos que foram lançados no Nintendo Switch. Mas o jogo, por enquanto, que eu joguei dessa franquia que eu mais gostei até o momento é Xenoblade Chronicles X. July 2054 AD. The Earth was caught in a great battle between unknown alien forces. Our planet was overwhelmed. Only a small handful managed to escape. But our past caught up with us. Quando eu li a sinopse da história desse game, cara, eu já fiquei preso ali. Ele já me pegou ali, antes mesmo de eu comprar o jogo. A humanidade é pega desprevenida no meio de uma guerra entre duas raças alienígenas. E o nosso planeta, ele é destruído completamente. E ainda, para ajudar esses alienígenas, filhos da mãe, estão perseguindo a humanidade, porque agora eles querem acabar com a humanidade de vez. E aí a gente cai num planeta totalmente hostil. E o jogo faz questão de te mostrar que ele é hostil, tá? No começo do jogo, você tá level 2, level 3, e o jogo tá fazendo você passar perto de monstro level 90, level 70. Aí você fala, o que é isso, cara? O nome disso é hostilidade. Passa longe desse bicho aqui, tá? Manos, é um jogo fenomenal, é um jogo incrível que eu adorei cada minuto que eu joguei. Eu zerei ele com por volta, acho que de 70 horas, alguma coisa assim. Depois que você pega os Skells, que são os robôs do game, o game muda drasticamente. Quando você começa a voar com seus Skells, você não tem ideia da qualidade gráfica que esse jogo apresenta no Nintendo Switch. Quando você tá voando, é algo... Cara, na moral, é lindo de se ver, tá? É bonito pra caramba mesmo. Sem contar a trilha sonora de quando você tá voando de um lugar pro outro, é algo impressionante. O combate de Xenoblade também, que já era muito bom, é muito bom. E no Xenoblade Chronicles X não é diferente, continua sendo muito bom. O combate da franquia Xenoblade lembra muito aqueles MMO, né? World of Warcraft, Final Fantasy XIV Online, né? 16, eu ia falar, Final Fantasy XIV e outros MMO aí afora. Ele lembra bastante esse estilo de combate, mas ele é um combate bem profundo. Você demora um pouquinho para pegar a manha, mas depois que você pega a manha, você consegue distribuir atributos de forma que você consegue acasalar mais ou menos com o seu equipamento, basicamente com a classe que você quer criar e tudo mais. A hora que você consegue fazer a junção de tudo isso, entender melhor, deixar tudo um pouco mais redondinho, cara, você vai ver o quão gratificante que é. E aí, como eu falei, o jogo tem um gráfico bonito demais, a trilha sonora também é muito boa, o combate é muito envolvente, muito gratificante, e a história pra mim foi um prazer, tá? A história pra mim foi um prazer, cara, foi um deleite. A história de Xenoblade Chronicles X foi incrível. Todo mundo fala que Xenoblade Chronicles 2 é o melhor. Eu tô jogando Xenoblade Chronicles 3, eu dei uma parada porque eu queria ver se a Nintendo fazia boa e lançasse um patch pra gente jogar no Nintendo Switch 2 com melhorias, né? Principalmente Xenoblade Chronicles 2. Eu tenho o game aqui, só tô esperando isso daí pra mim começar. Eu joguei Xenoblade Chronicles Definitive Edition e o X. O X tá aqui na minha lista, ele tá em 11º, mas ele facilmente poderia estar no meu top 10 aqui tranquilamente. O Xenoblade Chronicles Definitive Edition também é um grande jogo, tem uma história muito boa. É um jogo muito, muito legal. O que eu tenho pra dizer é isso, cara. Me tornei fã dessa franquia, tá? Mal espero pra ver o que é que a dona Monolith Soft está fazendo e preparando aí pro Nintendo Switch 2. Mas é isso, manos. A primeira parte da lista é essa. Diz aí nos comentários o que você achou e coloca aí quais são os seus... do 11º ao seu 20º jogo aí da vida do Nintendo Switch 1.
Como eu falei, todos esses jogos eles são jogáveis no Nintendo Switch 2, alguns com melhorias e tudo mais. E eu espero muito que você tenha gostado e que você não tenha me apedrejado por colocar tantos grandes títulos em posições que não são entre os 10 primeiros. Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo, o botãozinho aqui embaixo para se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero ver você no próximo vídeo, um grande abraço. Tchau!